Nós sabemos que o Catecismo de Heidelberg ele é dividido em 3 partes. Ele tem um prólogo e depois 3 partes. A nossa miséria, a nossa salvação e a nossa gratidão. Aqui, o dia do Senhor 40, está se referindo ao 6º mandamento. Nós estamos abordando no Catecismo os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos nós observamos por gratidão. Nós sabemos que os 10 mandamentos, que a lei de Deus, ela não pode nos justificar. Nós não somos justificados pela lei, nós sabemos muito bem disso. Nós somos justificados por Cristo, pelo favor de Cristo. Mas nós observamos a lei por gratidão, porque Deus demonstra na lei o seu caráter, a sua moral elevada. E mostra na lei, nesses 10 mandamentos, aquilo que o fere, aquilo que o ofende. Então, como nós reconhecemos a nossa miséria, que estávamos perdidos, e reconhecemos o favor de Deus, o grande amor de Deus, em nos enviar Cristo, que nos salva pelo seu sacrifício na cruz, a nossa resposta é a gratidão. Então, se Deus mostrou em sua palavra, revelou sobre si mesmo coisas que o ofendem, que o ferem, que o agridem. Então nós sim, enquanto igreja de Cristo, enquanto muitas pessoas aí de forma desvairada, de forma insensata, de forma louca, desprezam os 10 mandamentos, dizendo ser coisa que ficou no Antigo Testamento, ser coisa de judeu ou coisas assim, nós sim, enquanto igreja de Cristo, nós vemos que nós devemos observar os 10 mandamentos por gratidão, porque estas coisas de fato ofendem a Deus. E chegamos hoje no dia do Senhor 40, que trata do 6º mandamento, ou seja, não matarás. E eu quero convidar a amada congregação para as perguntas 105, 106 e 107. Pergunta 105. O que Deus exige no 6º mandamento? Resposta: que eu não devo, por mim mesmo ou através de outros, desonrar, odiar, injuriar ou matar o meu próximo, por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações. Antes, devo fazer morrer todo o desejo de vingança. Além disso, não devo fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. Por isso também o governo empunha a espada para impedir homicídios. Bom, vamos por partes. A primeira coisa aqui que eu quero comentar com os irmãos é que o Senhor Jesus, quando ele abordou os 10 mandamentos no seu Sermão do Monte, ele se aprofundou bastante. E na revelação do Novo Testamento, há desdobramentos dos 10 mandamentos, onde os 10 mandamentos são aprofundados. Nós vemos uma questão moral a ser observada na lei. Então, este mandamento, ele não se refere apenas ao homicídio. Obviamente, o primeiro plano é o homicídio, tirar a vida de uma outra pessoa. Esse é o primeiro plano. Mas ele se refere a isso de forma moral, ou seja, eu não devo alimentar na minha mente nada que me levaria a cometer esse homicídio, mesmo que eu não vá cometer o homicídio de fato, mesmo que eu não tenha intenção nenhuma de cometer o homicídio, não tenho intenção nenhuma de matar uma pessoa, mas eu não devo alimentar na minha mente os elementos que levam ao homicídio, como por exemplo ódio, sentimento de vingança, rancores, esse tipo de coisa contra as pessoas. Então, o processo ele começa a se dar dentro da nossa mente. A palavra de Deus diz que nós devemos amar e abençoar até mesmo os nossos inimigos. A fé cristã é uma fé moral. Então, elementos que me causam repulsa dos outros, ou sentimento de ódio, desejo de vingança sobre as pessoas, estes elementos eles não procedem do amor do Pai. Estes elementos eles procedem da nossa maldade. Da iniquidade que Davi, ele quebrou, no Salmo 51, ele está confessando a quebra do 7º mandamento, a quebra do 10º mandamento.
E ele diz ali que aquilo procedeu dele, ele fez aquilo, ele errou, né? Então assim são todos os mandamentos, né? O 7º mandamento, se Deus nos permitir, estaremos analisando no próximo dia do Senhor. Aqui, o homicídio é a mesma coisa, é uma questão moral. Então, nós devemos vigiar sobre nós mesmos, porque temos motivos para alimentar. Motivos que eu digo, não razão, mas situações que nos levam a alimentar isso. E como seres humanos, muitas vezes nós alimentamos, começamos a alimentar, passa pela nossa cabeça alimentar, não o desejo de homicídio, né? Mas rancores, mágoas, muitas vezes até ódio sobre as pessoas. O ser humano, ele está exposto a esse tipo de coisa. Nós devemos nos desapegar de tudo isso, irmãos, para que nós sejamos perfeitos diante de Deus. Então, nós não devemos alimentar essas coisas. E tem um segundo detalhe também. Não devo me fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. A questão da preservação da vida que Deus criou não é simplesmente o cuidado para não cometer homicídio. É também o cuidado com a própria vida que nós temos, que não pertence a nós. No primeiro dia do Senhor, isso já fica bem claro no catecismo. Qual é o nosso único consolo na vida ou na morte? Nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Somente Deus tem o direito de tirar vidas. Deus tem o direito de matar. Tudo pertence a Ele. Deus tem o direito de tirar vida. Nós não temos, nós somos criatura. Nós não temos. E a nossa própria vida, ela pertence a Deus. Então nós não temos o direito de nos expormos levianamente aos perigos. De não preservarmos a nossa própria vida. Nós devemos vigiar nisso também, porque isso também é uma quebra do 6º mandamento. E atentar contra a nossa própria vida, ou contra a vida de uma outra pessoa, além de quebrar o 6º mandamento, quebra o 8º mandamento também. Porque essas vidas pertencem a Deus. E se nós tirarmos uma vida, nós estamos quebrando o 8º mandamento também, que é o furto. Nós estamos tirando algo que não pertence a nós mesmos. Nós não temos o direito de fazer isso. Então, nós devemos cuidar também e zelar pela nossa própria vida, tá? Além disso, não devo me fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. Por isso também o governo empunha a espada para impedir homicídios. Países que têm lei de morte, desde que esses crimes que sejam cometidos à morte sejam de fato crimes hediondos, esses países legitimamente possuem a lei de morte. Então eles têm direito, as autoridades têm o direito de fazer isso. Se, por exemplo, existe um serial killer, por exemplo, ou um estuprador, pessoas que estarão cometendo de fato o crime, e se o governo daquela nação tem a lei de morte, o governo pode exercer esse direito, nós não. Nós não temos o direito de fazer isso com as pessoas. Esse governo deverá ser um governo justo, onde haverá um julgamento, e para preservar a vida de inocentes, então, chega-se a este ponto. Mas nós, o cidadão comum, nós não temos o direito de agirmos dessa forma. Pergunta 106. Mas esse mandamento fala somente de matar? Resposta. Ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que também detesta a raiz desse pecado, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, que ele considera tudo isso como homicídio. Nós vemos lá, né, na primeira carta de João, na segunda carta de João, nós não vamos ler por questão de tempo, em que o apóstolo João diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então, nós já abordamos essa questão, a raiz do pensamento, que Deus, ele odeia a raiz do pensamento, ou seja, tudo isso que nos leva, né, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, porque tudo isso Deus considera como homicídio. É muito simples perceber isso. As pessoas, em alguns casos, né, vamos dizer assim, em alguns casos,
A pessoa pode não cometer o homicídio de fato, porque ela não quer pagar as leis que as autoridades impõem para o caso de cometer homicídio. Ela não quer a consequência. É mais ou menos aquilo que nós falamos da anistia, né? Ela não quer a consequência de cometer aquele mal. Mas se ela pudesse, ela mataria aquela pessoa. Foi o que aconteceu com Caim e Abel, né? Caim matou Abel porque ele sentiu inveja. Porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Então descaiu o seu semblante e, mesmo preterindo o que Deus havia falado para ele, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Deus alertou, se você fizer o certo, é claro que serás aceito. Deus ensinou Caim, mas mesmo assim Caim desprezou a palavra de Deus e preferiu seguir a sua própria intuição, o próprio sentimento que estava dominando, e acabou vindo a matar seu irmão inocente. E derramou então sangue sobre a terra. O sangue de Abel clama até hoje, segundo nos informa o Novo Testamento. Pergunta 107. Então, não basta que matemos o nosso próximo dessa maneira? Resposta: não. Quando Deus condena a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, Ele nos ordena a amar nosso próximo como a nós mesmos. Demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com Ele. Protegê-lo do mal, o tanto que pudermos, e fazer o bem, até mesmo aos nossos inimigos. Então, se o nosso inimigo tiver fome, nós vamos dar de comer. Se tiver sede, nós vamos dar de beber. Se a gente puder proteger as pessoas de alguma maneira, nós vamos proteger. Se a gente puder cuidar de vida, nós vamos cuidar de vidas. E assim nós estaremos cumprindo as leis de Cristo, levando as cargas uns dos outros, conforme o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Então a fé cristã é uma fé de limpeza moral da nossa mente. É uma fé de higiene moral da nossa mente, onde nós sabemos que estamos expostos aos maus sentimentos, todos nós estamos, mas quando esses sentimentos vierem nos abordar, a nossa obrigação diante de Deus é limpar a nossa mente para não alimentarmos esses maus sentimentos contra o nosso próximo, nem mesmo contra o nosso inimigo.